Bom dia, Marajás. Bom dia, Fran. Bom dia para quem vai assistir no gravado depois, ou boa tarde, ou boa noite. Fran, fevereiro e a gente já está chegando no carnaval, meio do mês, e a aula de hoje ela vem mostrar que existem alguns bloqueios que durante toda a nossa vida voltam. E esses bloqueios, que são chamados de bloqueios bumerangues, quando eles voltam, talvez não é porque a gente ainda não conseguiu resolver o bloqueio, mas porque a gente subiu de nível naquela área, naquela situação ali na nossa vida, e ele vem daquele nível, só que maior, né? E a gente vai trabalhar hoje em como lidar com esses bloqueios bumerangues, certo? Vamos lá. Para começar, eu quero ler na palavra Provérbios 2:11. Provérbios 2:11. O bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. Conforme a gente vai estudando, vai fazendo as mentorias, e eu também ainda faço mentoria toda semana, igual vocês estão aqui comigo, a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai conhecendo coisas novas e principalmente vai discernindo, vai separando o que é bom para mim daquilo que não é mais bom para mim, daquilo que não faz parte, né, para mim. E ontem foi muito engraçado porque o Henri, meu filho, decidiu ir para o cinema com os amigos. Pela primeira vez, eles vão sozinhos no cinema. Até chegar no cinema, a gente fez uma força-tarefa aí de carona e levou ele e os amigos lá. Só que ficar no shopping por praticamente 4, 5 horas, você tem que chegar antes, você tem que sair bem antes. Eles queriam comprar uns docinhos para entrar, queria comprar pipoca. É uma semana do cinema, então do dia 5 ao dia 11, tá custando R$ 10 o ingresso. Então tem bastante gente. Então tinha uma série de fatores. E a gente, na fase que a gente está, bom dia, Márcia, que na fase que a gente está, a gente fica meio fora, você sentindo um peixe fora d'água, né? Tô contando de ontem, Márcia, do cinema, dos meninos. E aí, você fica ali por 4, 5 horas rodando, esperando eles saírem do cinema, desde a hora que a gente chegou até a hora que saiu, por isso 4, 5 horas. A sessão são só 2 horas, mas tem todo o rolê antes. E você vê que aquilo não é mais, né, o que você fazia antes. Então você tem esse bom senso de entender que não é a fase que você está vivendo. Por exemplo, o carnaval. O carnaval não é mais uma fase para a gente de ir para a rua, de pular, de acompanhar bloquinhos, né?
de espuma, não tá na bebedeira, mas está ali naquele ambiente que tem um monte de gente bebendo. Então, Provérbios 2:11, ele vem mostrar isso para a gente, né? Que o bom senso te guardará. Então, conforme você vai ganhando conhecimento, discernimento, entendimento da palavra, a plena inteligência te protegerá. Uma das coisas que a gente está fazendo esse ano está sendo bem legal e eu aconselho que vocês procurem um modo, né? Um modo de conseguir, se não o máximo possível de pessoas estarem com vocês, todo dia de manhã tem um canal no Spotify, né, aquele aplicativo que você escuta a música, que ele chama Bíblia em um ano. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês o link. Bíblia em um ano. Então, todo dia, 10 a 15 minutos, ele vai em áudio, lendo três capítulos ali, e em 10 minutos você coloca na tela, ele vai escrevendo também para você acompanhar visualmente, além do som para você ouvir. E aí, o que a gente tem feito? Na hora do café, antes de sair de casa, começar a rotina de levar ele para a escola e a gente trabalhar ou treinar, fazer as nossas tarefas, a gente está ouvindo a Bíblia junto. E aí, a ideia é ler em um ano juntos. E o que eu tenho aprendido, né? Como diz Provérbios 2:11 aqui, o bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. Então a gente precisa conhecer a Bíblia. E na sua família, creio eu que, tenho certeza, não creio, tenho certeza, que a gente quer que todo mundo também seja salvo. E tudo bem se na idade que o Henry está, ou a pessoa está, a criança, o adolescente, né? Torcer o nariz. Não, nós vamos ler. Não, mas eu queria assistir TV. Não, mas nós vamos ler junto. E ponto final. Porque a gente precisa colocar na obediência. Porque lembra que a obediência vai gerar a intimidade? Então, a obediência, a proximidade, a afinidade e aí sim a intimidade. E para tudo. Quanto mais obediente, dedicado, esforçado você for em algo, mais próximo de algo você fica. Mais fino, mais afinidade, mais sensibilidade você tem sobre aquilo, até que você se torna íntimo daquilo. E fazendo isso, uma outra coisa que está acontecendo. Eu estou com o celular de pé na mesa, o Spotify está lendo e falando a Bíblia, mas eu estou com a minha Bíblia física na minha frente também, acompanhando. E aí que vem a magia. Você está lendo a Bíblia. Presta atenção que essa é uma dica de milhões. Uma coisa é você ler a Bíblia. Outra coisa é a Bíblia ler você. Como assim? Você nem está ficando louco?
Tá chovendo demais aí. Acho que deu curto em tudo, né? Não. Presta muita atenção. Uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é a Bíblia ler você. O que é isso? Eu estou acompanhando, eu estou ouvindo. O inimigo, ele quer te causar dúvida. O inimigo, ele quer te causar incerteza. O inimigo não quer que você saiba da Bíblia, porque ali tudo está escrito. Ali vai te direcionar. Ali é a palavra de Deus, certo? Então, existem dúvidas, incertezas, inseguranças, toda vez que você não busca, não lê. Só que o amigo, que é o Espírito Santo, ele sabe exatamente qual é a sua dúvida, qual é a sua incerteza, o que você está precisando ali, naquele momento. Então, pasme, o seu olho vai buscar ali, através do Espírito Santo, porque você está querendo isso, você já explicou para ele que você quer isso, tirar suas dúvidas, trazer a verdade, e quando eu tenho verdade, eu não tenho dúvida, e você vai encontrar com os seus olhos, a Bíblia te lendo, o Espírito Santo te revelando tudo que você precisa naquele momento. É muito louco isso. Porque passou os 3 capítulos, o áudio encerrou, você acompanhou. Quando você olha, enquanto eles vão falando, algo te chama atenção. E é aquilo exatamente que você precisa naquele momento. Que o Espírito Santo está te revelando. Então, o que eu quero dizer quando a Bíblia lê você é que você está tendo uma revelação através do Espírito Santo pela Bíblia. É sensacional. E todas as manhãs nós temos revelações aqui nessa casa. Denis, mas a gente não consegue juntar todo mundo no café da manhã e fazer isso. Busque outros momentos. O momento da mesa, onde a comida é importante, sim, para nos nutrir, mas o mais importante é a comunhão e a oportunidade de abrirmos o coração, de olharmos nos olhos e introduzirmos a palavra, de alguma maneira. Denis sempre foi assim, não? A maioria das vezes era uma oração, era um quebrantamento, era uma conversa, eram possibilidades. E hoje nós estamos nessa obediência, buscando intimidade. O bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. Anota aí. Hoje, tenha uma caneta, tenha um lápis. Se você já não tiver o seu caderno, pegue uma folha e faça as anotações. Porque nós estamos falando hoje dos bloqueios bumerangue. O que é bloqueio bumerangue? Sabe, tem um apelido que eu dou para o chato bumerangue. Aquela pessoa chata que sempre volta. O bloqueio bumerangue é um bloqueio que você sempre vai ver. Mas eu não resolvi, Denis? Pode ser que sim.
mas ele volta num nível maior, até porque você está mais capacitado para isso, certo? Então, todo novo bloqueio, ele vem de alguma coisa passada. O novo vem do passado. E todo novo desafio na sua vida, independente da área, vai revelar um velho bloqueio, certo? Nota triste para mim: 80% dos bloqueios está relacionado a alguém de autoridade, principalmente seus pais. Então, 80% dos seus bloqueios podem ter vindo dos seus pais. Mas outras autoridades entram nesse rolê também. Por exemplo, o professor. Então, pode ser que eu tenha ativado o gatilho de bloqueio de várias pessoas. Por algo que eu falei, por uma maneira que eu conduzi. Não foi intencionalmente, com certeza, né? Mas algo girou o gatilho do bloqueio naquela pessoa. Algo já estava sendo cultivado até que eu fiz um desafio, uma reflexão, principalmente educação física, que a gente tem muito desafio, né, Fran? E a gente coloca para os nossos alunos e aí ativa o bloqueio bumerangue dessa pessoa. Então, quem tem autoridade sobre alguém tem a capacidade de ativar um bloqueio. E esse bloqueio ele é ativado inicialmente pode ser por você ter criado o bloqueio na pessoa, ou simplesmente girou o gatilho de algo que ela já tinha. O que a gente tem que fazer sobre isso, né? Sabendo que nós somos autoridades sobre alguém. Então, todas as pessoas que você lidera, Márcia, também são pessoas que você pode estar bloqueando. E claro que a gente não quer isso, mas quando as pessoas estão sob a nossa tutoria, a gente tem que refletir bastante da maneira que a gente vai conduzir as situações. Às vezes é melhor ouvir bastante primeiro, para depois direcionar. Mas eu entendo que tem situações que a gente tem que chegar direcionando. Como, por exemplo, aqui na aula. Eu tenho que chegar direcionando. Senão, vira bagunça. E quando eu chego direcionando, eu posso ativar bloqueios emocionais. Mas não é aquilo que você faz, é como você reage àquilo que aconteceu. Sempre vai ser sobre a sua reação. Então, toda vez que você perceber que você ativou um bloqueio numa pessoa, você precisa se preparar para ajudá-la a sair, se ela quiser a sua ajuda. E esse detalhe é muito importante. A mentoria ela pode destravar ou desarmar alguns bloqueios em você, mas você tem que querer isso. Toda nova decisão pode demonstrar um velho bloqueio. Vamos para os bloqueios. Anota aí. Bloqueio
de aceitação e rejeição. Aceitação e rejeição. Para esse bloqueio, eu queria ler um versículo com vocês. Está em Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Por que o bloqueio da aceitação e da rejeição, ele é um bloqueio bumerangue? Porque você vai percebendo que, vou dar um exemplo muito próximo meu e do Fran. Não sei se a Márcia já deu aula. Quando a gente foi dar o primeiro dia de aula, Fran, a gente pensou, será que eles vão gostar? A gente pensou, será que eles vão me aceitar? Na verdade, talvez a gente tenha até pensado em alguns lugares que a gente chegou pela primeira vez, Fran. Será que o professor que estava lá não era mais legal que eu? E nesse bloqueio de aceitação, de querer ser aceito pelo grupo, a gente entra numa frequência de rejeição. A gente já coloca obstáculos como se nós fôssemos rejeitados. Como diz Gálatas 1:10, se eu sou servo de Cristo, o único que tem que me aceitar e querer que eu faça parte, que eu tenho que agradar, é Deus. Mas, Eni, depois vem outras esferas, né? Eu entro num grupo de homens, ou a Márcia, num grupo de mulheres, eu entro numa comunidade, num curso ali da igreja, que eu quero fazer parte, ou simplesmente eu começo num lugar novo e eu quero que as pessoas me aceitem. A fase da adolescência e pré-adolescência é a fase, presta atenção, que as crianças que estão se tornando pré-adolescentes e os adolescentes que estão se tornando jovens mais precisam de base bíblica. Dani, mas eles não vão ler, porque eles não têm essa paciência e essa disciplina. Mas nós temos que ler com eles. Nós temos que obrigá-los a ter uma rotina de leitura. Por quê? Vai lá, fique em paz. Fique em paz. Se sinal cair, tudo bem, pois assiste no gravado. Mas o que acontece? Se a gente não estiver próximo, eles próximo da base bíblica, eles vão querer somente ser aceitos pelos grupos. E isso é o maior perigo da pré-adolescência, da adolescência e da juventude. O que é bom nessa fase? Eles estarem indo em grupos na igreja ou em outros locais que façam um estudo bíblico
baseado naquilo que eu falei, no direcionamento do Espírito Santo. Como é que isso funciona? Todo domingo eu faço isso com os pré-adolescentes. Faz uma roda. Hoje o assunto é esse. A base bíblica é essa. Nós vamos ler. O que você sente sobre isso? E eles falam tudo. Tudo. E aí a gente volta. Isso que você está sentindo, aqui a Bíblia diz isso. Então, vai nesse caminho da verdade. Porque se a gente não tem isso, eles vão buscar a resposta do mesmo jeito. Eles vão buscar a aceitação do mesmo jeito. Algo prático para a gente desbloquear a aceitação e a rejeição. Anota aí. Escrever. Vou colocar aqui no chat que o Fran, depois ele vê. Está dirigindo. Escrever, fazer áudio, gravar vídeo e postar. Deni, mas eu tenho vergonha. Vergonha é um bloqueio de aceitação e rejeição. Deni, mas eu não consigo. Então comece escrevendo. Escreve para alguém. Escreve num grupo. Escreve na rede social. E é muito louco isso, porque eu lembro quando eu comecei a... Faz tempo já. Quando eu comecei a gravar vídeo, a postar, eu ficava olhando quantas curtidas tinha, quantos comentários tinha, quantos compartilhamentos tinha. E a rede social, ela te leva a isso, ao bloqueio de aceitação e rejeição. Porque ali, às vezes, um comentário desnecessário, muitas vezes, te fere. E é de uma pessoa que você não imaginava que iria escrever aquilo. E aí você já entra numa outra pegada que você tem que liberar o perdão ali. Mas o sentimento é de rejeitado. E aí você não pode parar. Você tem que continuar escrevendo, continuar fazendo áudio, continuar gravando vídeo, continuar postando na rede social. Porque de tanto você fazer isso, chega uma hora que as pessoas, mano, tem jeito não. Eu tentei, fui usado negativamente, mas ele não vai parar. E você continua. Porque você entendeu, não que você é teimoso, mas você entendeu que esse veículo de mensagem é importante para ativar Jesus para as pessoas. E por isso que você não para. E por isso que você tanto faz quantas curtidas eu tive ou quantos comentários fizeram. Porque eu tenho certeza que é o que Deus queria que eu fizesse. Agora, se você não está conectado, se você não está buscando base bíblica, você começa a fazer aleatoriamente. E aleatoriamente você vai se ferir mais ainda. E você vai parar.
de levar qualquer tipo de mensagem. A aceitação, o bloqueio da aceitação e o bloqueio da rejeição, ele te paralisa. Ele te impede de você seguir no seu chamado, na sua obediência. Seguimos. Segundo bloqueio, incapacidade e insegurança. Você percebe que eles estão muito próximos, né? Ela também nasce de uma relação com as pessoas, a incapacidade e a insegurança. Só que é a comparação que te traz o sentimento de incapacidade e insegurança. Incapacidade, insegurança e inveja. São sentimentos que você pode ter se você começar a se comparar com as pessoas. Deni, mas é inevitável a comparação. Sim, eu concordo. No mundo que a gente vive hoje, de resultado, de crescimento, é inevitável a comparação. O carro, a casa, o trabalho, a roupa, a maneira que se porta, o que posta na rede social é inevitável. Mas Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando eu estou conectado, quando eu estou com base bíblica, facilita eu converter essa situação de comparação não para incapacidade, não para insegurança, não para inveja, mas para inspiração. O que eu posso fazer para resolver se eu sinto esse sentimento que pode voltar várias vezes, porque hoje eu estou com um grupo de pessoas. Se eu passo a viver com um novo grupo de pessoas, e isso faz parte do crescimento, novas pessoas, novas ideias, novas atitudes, novos resultados, novos relacionamentos, faz parte eu buscar novos desafios, novos relacionamentos, o sentimento de incapacidade, insegurança pode aparecer. Porque ele é um bloqueio bumerangue. E como eu resolvo isso? Anota aí. Modelando. Então, modelar é o quê? Poxa, eu gostei do resultado daquela pessoa. Só que eu preciso extrair o que é bom e o que agrega na fase que eu estou. Isso é modelar. Então, toda pessoa que você vê que naquela área prosperou mais do que você, você comparou automaticamente. E isso é natural. Você não vai invejar. Você vai primeiro se perguntar como será que ela conseguiu. E aí você começa a modelar, a prestar atenção em como ela faz, as atitudes que ela tem, e você vai extraindo o que é bom para você. Prosperar é diferente do resultado. Prosperar é o crescimento. Então você modela o crescimento, a maneira com que ela cultiva,
a maneira com que ela semeia mais, e não o resultado em si. Então, por exemplo, a pessoa está com uma Porsche, está com um carro top. Eu não fico olhando a Porsche, eu fico olhando o comportamento dessa pessoa em relação à Porsche e outras coisas. E eu modelo aquilo ali, o que for de bom para mim na fase que eu estou. E não é só, principalmente, né, só sobre riqueza. É sobre família, é sobre relacionamentos, é sobre bem-estar físico. Então, às vezes, a pessoa ela pode ter menos dinheiro, condição financeira, do que eu, mas a saúde dela está melhor. E como é que eu modelo isso? Porque o sentimento de comparação, ele vai fazer eu gerar um sentimento de incapacidade em mim. Caramba, eu não consegui chegar nessa condição física que ele chegou. E aí eu me sinto inseguro. Mas como que eu desbloqueio isso? Modelando. Outras possibilidades, eu posso fazer um voluntariado naquela área. Eu posso fazer um estágio. E se não tiver aonde eu possa atuar, que já exista, eu faço um projeto pessoal, um projeto profissional, um projeto para mim dentro dos meus relacionamentos. E isso desbloqueia a incapacidade e a insegurança. Você modelar e você aplicar algo novo. Se você não aplicar algo novo, modelado por alguém que já teve resultado, você continua se sentindo incapaz, inseguro. Mas eu quero acalmar o teu coração dizendo que Deus não chama quem está capacitado. Deus chama quem está disposto. Então, a sua disposição tem que subir para conseguir resolver, para conseguir ter novos desafios, para conseguir buscar novos comportamentos. Terceiro, anota aí. Não escrevi o segundo, né? Incapacidade e insegurança. Terceiro, escassez e inutilidade. Esse é um bloqueio complicado. E diria mais, um bloqueio comum. Com a rede social, com os nossos relacionamentos, é muito comum a gente comparar que fulano foi viajar, que fulano conquistou algo, que fulano está fazendo algo em algum lugar. E ao ver aquela postagem ou ficar sabendo de alguma maneira daquilo e sente que aquele momento você não pode fazer aquilo que não é nem a sua prioridade naquele momento, o bloqueio de escassez de eu não tenho condição, ele pode vir. E o que a gente precisa se atentar? Que o bloqueio de escassez ele está junto com um bloqueio de inutilidade. E aí, Fran, a gente tem que se posicionar quanto homem.
E a frase é dura, mas é verdadeira. O homem nasceu para ser útil. Como assim, Denis? Cara, a gente morre pela mulher. A mulher morre pelos filhos. Então nós estamos na frente. Se eu não for útil, eu vou carregar comigo a escassez, a improdutividade. Olha só o que diz Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O homem tem que ser a pessoa que mais direciona a palavra de Deus. Assim, estaremos conectados e sendo úteis e automaticamente desbloqueando as camadas de escassez. Por quê? Camada. No começo, lá atrás, meu pai passou muita fome. Desbloqueou, conseguiu trabalho, conseguiu recurso. Mas não tinha casa, não tinha carro. Desbloqueou, conquistou bens materiais. E toda vez que cresce, que prospera, encontra uma nova camada de escassez. Então, a escassez é um bloqueio bumerangue que vai voltar. Só que, para toda vez eu desbloquear, eu preciso ter 3 coisas. Anota aí. Desafio, constância e hábito. Por que é importante a gente ter uma competição, ter um desafio, ter uma tarefa a se cumprir? Porque toda vez que você tem uma competição, um desafio, uma tarefa, você está sendo ou se desafiando a crescer, a produzir para resolver. E toda vez que eu sou obrigado a produzir para resolver, eu sou útil e eu desbloqueio a escassez. E para eu conseguir resolver, produzir, eu preciso ser constante. Eu preciso ter isso como meu estilo de vida. Hábito é estilo de vida. Constância. Se alimentar todo dia bem, se hidratar, dormir, treinar, estudar. Isso é constância. Quando eu tenho um ótimo estilo de vida e estou resolvendo problemas, me colocando em situações desafiadoras, aí eu consigo ser útil e desbloquear a escassez. Nada do que eu estou falando é fácil, mas é o caminho que dá certo. Isso há muitos anos vem dando certo. A Bíblia testifica e todas as mentorias sobre inteligência emocional também. Quarto bloqueio bumerangue. Criatividade. Denilton, sem ideia.
Não sei o que eu vou fazer nessa situação. Então, vamos lá. Uma coisa muito importante que você tem que se autoafirmar toda vez que te falta criatividade. A criatividade, ela é produzida pela falta de afeto. E a falta de afeto talvez não seja porque você não esteja recebendo, mas porque você não está conseguindo sentir. Primeiro, a gente tem as linguagens do amor. Então, talvez a linguagem do amor que as pessoas estão te entregando não seja a maneira que você tenha a mesma linguagem. E isso te faz não se sentir tão amado. A falta de criatividade, você precisa buscar a Deus, porque melhor do que ninguém ele conhece seu coração. E ele vai conseguir. Outro dia, eu tive exatamente esses dois sentimentos. Eu precisava criar uma aula. E aí você fala assim, igual a Michelle falou, não acredito que você não está conseguindo criar algo. Porque sempre eu estou criando muita coisa. Mas ela é um bloqueio bumerangue. Então ela vai querer me pegar de novo. Pensa comigo. Se eu crio possibilidades toda semana com os meus atletas, com meus alunos, com várias pessoas, em alguns momentos me falta criatividade. Me dá um bloqueio da criatividade. Só que eu já entendi que toda vez que me falta criatividade e eu começo a orar, e eu começo a pedir, Senhor, o que você quer que eu fale? O que você quer que eu leve para as pessoas neste momento? Eu começo a ter um sentimento de amabilidade, uma liberação de ocitocina, que parece que eu estou me sentindo abraçado por Deus, tão grande que a criatividade vem. A certeza de que tudo que eu já passei e que eu sou muito amado aumenta e a criatividade vem. Então, se você não está se sentindo amado por aqueles que estão próximos a você, saiba que Deus te ama muito. Só que você precisa abrir o seu coração com Ele. E muitas vezes é tão raro a abertura de coração entre as pessoas que você convive que ninguém consegue estimular essa amabilidade. E teve um dia que eu sentei à mesa, eu estava com uma cara de triste, porque eu não estava conseguindo criar algo para resolver uma situação. E a Michelle e o Henrique me perguntaram: aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, nada não. Estou triste porque eu não estou conseguindo resolver uma situação, mas é coisa minha. Daqui a pouco passa. O Henrique falou: pai, quer que eu faça uma limonada? A Michelle falou dele: você quer falar sobre isso? E naquele
simples gesto dos dois, eu me senti amado. E a criatividade veio. E a solução do problema veio. E o que eu ia fazer veio. Mas se eu não tivesse eles ali naquele momento, eu tenho que entender que eu tenho Deus em todos os momentos. Então, se te falta criatividade, você precisa se sentir amado. E esses foram os 4 bloqueios bumerangues que a gente precisa se atentar. O amor, ele destrava coragem, criatividade, prosperidade. O amor faz tudo. Anota aí, PBs da semana. Qual desses 4 bloqueios você mais se identificou? Vou até colocar aqui de novo os bloqueios. Vamos lá. O bloqueio de aceitação. Escrever aqui na tarefa. Aceitação. O bloqueio de escassez. De incapacidade antes. Aceitação. Cadê você? Incapacidade, escassez ou criatividade. Vamos refletir lendo Provérbios 2, Lucros de uma Vida Sábia. Assistindo um documentário do Ayrton Senna. Vamos transbordar. Eu sou 3 em 1, sabe? Eu sou criativo, executivo e gestor. 3 em 1. Uma tríade. Você consegue criar, você consegue executar e você consegue gerir tudo isso aí. Bora desbloquear. Vamos ouvir um louvor, Meu Abrigo, e essa semana tira uma refeição no período noturno que você costuma fazer. Certo? Fran, consegue abrir a câmera ainda? Se você puder, abra a sua câmera. Consegue. Aí sim. Marcinha. Foi da hora ontem, Marcia, com os meninos lá. Só risada. Sorrisão. 1, 2, 3 e... Aí. A mim pediu desculpa, mas ela ficou muito cansada do rolê de ontem com as crianças e hoje falou hoje eu não vou. E tudo bem, eu aviso a galera. Deixa eu salvar a foto. A gente tem mais alunos, tá? Só que eles são meio dorminhocos. Mas eles estão assistindo e mandando mensagem, sim. Vamos orar para eles acordar mais cedo. Senhor, feche seus olhos, inspira fundo e solta. Inspira fundo e solta. Mais uma vez, inspira fundo e solta. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor faz pelo nosso coração, Senhor. Nos ajuda a estar sempre perto do Senhor, se conectando, buscando. Que a nossa casa não seja somente uma casa, mas seja um lar, seja uma morada, onde o Senhor habita.
os nossos familiares cada vez mais se aproximem do Senhor, aqueles que convivem conosco diariamente também, para que a gente consiga cada vez mais buscar o reino. Nos faz, Senhor, um veículo da sua mensagem, e que todo bloqueio que volte, a gente tenha a sabedoria de se conectar com o Senhor para desbloquear o mais rápido possível. É assim que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que bom que vocês vieram. Bora bater PB. Beijo. Boa semana. Tchau, tchau.